Bom dia, gente, começando mais uma aula de matemática, tá bom? Vamos começar o nosso capítulo 7 de matemática, tá bom? Vamos aí dar início à nossa terceira etapa e ficando um pouco mais difícil a matemática, um pouco mais complicado, então precisa de um pouco mais de atenção de vocês e um pouco mais de foco, tá bom? Não dá para fazer as atividades somente nas aulas ao vivo, gente, tem que começar a tentar entender, assistindo os vídeos, tá bom? E os vídeos que eu mando para vocês é muito importante, porque lá tem uma explicação que eu não dou nos meus vídeos, tá bom? Nos meus vídeos eu estou explicando apenas essa atividade. Os vídeos que eu mando explica todo o conteúdo de uma forma que vocês possam entender melhor, tá bom? E vamos estudar hoje em matemática o metro e o quilômetro, tá bom? Nas próximas aulas de matemática eu vou usar uma estrutura diferente, eu vou usar uma lousa para dar um pouco mais de exemplos e tentar deixar as aulas um pouco mais interativas para que vocês entendam. Nessa aula de hoje não é necessário, a gente vai falar do metro e do quilômetro e é um assunto que a gente já estudou, então eu acredito que vocês já saibam responder e já entendam um pouco, tá bom? Então eu vou mostrar na prática para vocês como é que funciona a atividade e como falar um pouco sobre o metro e o quilômetro, tá bom, gente? Então vamos lá na prática que eu vou mostrar para vocês. Atividade página 80 do livro módulo 2 e 22 do complementar, tá bom? Vamos nós. Ok, pessoal, aqui estamos, página 80, módulo 3, matemática. Vamos dar início ao nosso capítulo 7 de matemática, tá bom? E vamos começar falando sobre o metro e o quilômetro, tá? Medidas, tá? Vamos ver medidas aí de distância, tá bom? Vamos medir a distância. A gente já sabe que o quilômetro, né, que é representado pelas letras km, importante, tá, gente? Toda vez que você vê km, tá falando de quilômetros, tá bom? É uma unidade de medida padronizada de comprimento. Você mede comprimento, distância, tá? Costumamos usar essa unidade para indicar grandes comprimentos, tá? Como a distância entre duas cidades, por exemplo. Então, assim, a gente usa quilômetro quando a gente vai medir uma distância ou um comprimento entre duas cidades ou entre dois pontos que seja muito grande, tá? Quando é uma distância, um comprimento muito grande, a gente usa o quilômetro. Quando a gente vai utilizar um comprimento menor, certo? A gente utiliza o metro, né? Que é o metro utilizado, que é representado pelo M, é a unidade padrão do comprimento, ou seja, quer dizer que é a primeira unidade, a unidade padrão de comprimento. As outras unidades são padronizadas, ou seja, ela vem do metro. São múltiplos e submúltiplos do metro, tá? Quanto menor for a distância, quanto menor for o comprimento, a gente usa submúltiplos, né? Que aí vem o centímetro e por aí vai, tá? E quando a distância vai aumentando, a gente usa os múltiplos, que é quilômetros, tá? E por aí vai. Então, gente, a gente tem um exemplo aqui de um mapa, de Pernambuco, tá? Estado de Pernambuco. E a gente tem um exemplo da distância de Cabrobó, tá? Cabrobó, que é uma cidade, e Petrolina, tá? A distância entre essas duas cidades são de 129 quilômetros, tá? Isso em linha reta aqui no mapa, tá, gente? Se você medir em linha reta, obviamente não dá para você fazer esse percurso aqui de Crobobó, né? Cabrobó para Petrolina. Deve ter uma rodovia, alguma que você provavelmente vai aumentar a distância, né? Que eles fizeram em linha reta, medir em linha reta. Vamos ver se está falando sobre isso. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Indicamos 1 quilômetro, 1000 metros. Então, cada quilômetro, gente, tem 1000 metros dentro dele, tá? Para você percorrer, por exemplo, 1 quilômetro, você tem que percorrer 1000 metros, ok? Qual a medida? A pergunta é: qual a medida aproximada da distância em metro entre as cidades de Petrolina e Cabrobó? Se tem 129 quilômetros, ele quer saber em metros, então é só a gente multiplicar esse 129 por 1000, já que cada quilômetro vale 1000 metros, tá? Multiplicação por 1000, já expliquei para vocês, é muito simples, tá, gente? Você vai pegar
1000 metros, aliás, você vai pegar o número, a quantidade de quilômetros, que é 129, vai multiplicar por 1000, tá? Eu já expliquei para vocês que quando você vai multiplicar por 1000 é muito simples, você multiplica pelo 1, tá? O número pelo 1, qualquer número que você multiplica pelo 1 vai dar ele mesmo, então 129 vezes 1 vai dar 129, e você repete na frente os 3 zeros do 1000, ó, certo? E aí você coloca o resultado aqui. AB, gente, diz o seguinte, ó. Aí a meninazinha aqui está explicando o seguinte, ó. A distância entre as cidades apresentada no mapa é a distância em linha reta entre as duas cidades. E já a distância entre as duas cidades pela rodovia é 159 km. Ó, foi o que eu falei, gente. Aqui no mapa está em linha reta, né? Foi uma medida que eles fizeram em linha reta, obviamente só para saber a distância, tá? Só que não dá para você ir de uma cidade para outra em linha reta, né? Não pode. Você tem que passar pelas rodovias e a rodovia faz curva, enfim. Então, pela rodovia é 159 km. Aumentou alguma coisa, aumentou um pouco. Qual é a diferença em metro entre a medida de distância, da distância percorrida pela rodovia para ir de Cabrobó a Petrolândia, tá? Isso aqui, gente, é Petrolândia, eu tava falando Petrolina, né? Agora que eu vi que é Petrolândia, tá? Então vamos lá, Petrolândia é a medida da distância entre essas duas cidades em linha reta. Então, gente, ele quer saber qual a diferença, na verdade, entre você e... A gente já sabe a quantidade de metros que a gente vai ter em linha reta, que você responderá A. Então, você vai fazer aqui a quantidade de metros pela rodovia, que é só a mesma coisa, tá? Você vai multiplicar 159 vezes 1000 e aí você vai dar a diferença. Quando você fizer essa multiplicação, você vai calcular aqui uma continha de menos. Nem precisa, né, gente? É só você olhar direitinho aqui que dá pra fazer. Já como ele tá perguntando, aproximadamente, tá, gente? Ó, ele quer saber aproximadamente, ele não quer saber um resultado exato. Então, ó, aproximada. Aproximada quer dizer, gente, que não precisa ser exato, aproximadamente, tá? Então, quando você for colocar que sua resposta, por exemplo, na aula, você vai colocar aproximadamente o valor que você dá a multiplicação. Aqui, quando você fizer a diferença, você vai falar a mesma coisa, né? Aproximadamente tantos metros, tá bom? Que é para não tem como saber a distância exata, então a gente fala aproximadamente, tá bom? A distância da cidade de Cabrobó e Petrolândia, eu tava falando Petrolina, que Pernambuco também tem Petrolina, né? E eu tava pensando, já fui no automático aqui. Vamos lá, então é isso, da página 80, entre metro e quilômetro é isso, e tem um pouquinho aqui do complementar para a gente responder também, que eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá. Ok, pessoal, aqui estamos, páginas 22, livro complementar. Vamos continuar aqui falando sobre unidades de medidas, tá? Medidas de comprimento, tá? E aí nós estamos falando sobre quilômetro, metro e seus múltiplos e submúltiplos, tá bom? Na página 22, pessoal, aqui do livro complementar, na verdade a atividade é bem simples, ó. É hora de medir, vamos entender aqui. Complete o quadro de modo que na mesma linha as medidas sejam equivalentes, ou seja, tá? Tem a mesma medida, só que em suas respectivas unidades de medida. Por exemplo, nós temos o quilômetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar essas unidades. Por exemplo, nós temos 2 quilômetros, ele quer saber quanto é que tem em metro, tá? Quanto é que vale em metros 2 quilômetros? A gente sabe que 1 quilômetro vale 1000 metros, não é isso? Se 1 quilômetro vale 1000 metros, a gente vai multiplicar esse 2 por 1000, tá? Então vai ficar 2 vezes 1000, você vai achar o valor de metros e coloca aqui nesse espaço vazio, tá bom? E aí, se nós temos aqui 2000 metros, ele quer saber quanto é que tem em decímetro. Decímetro, gente, 1 metro tem 10 decímetros, tá? Em 1 metro nós temos 10 decímetros. É como se fosse dividido 1 metro em bloquinhos de 10, tá? E aí nós fica com 10 decímetros. Então a gente vai multiplicar aqui esse valor de 2000 por 10, tá? Vai ficar 2000 vezes 10. Eu já expliquei para vocês, gente, que multiplicação por 1000 por 100 é bem simples, né? Você vai multiplicar
os números e repete os zeros sempre. Por exemplo, vai ficar 2000, deixa eu só fazer aqui para você rapidinho. 2000, deixa eu diminuir aqui a canetinha. Tá? Só para vocês entenderem aqui, garantir que vocês não tenham esquecido. Você vai multiplicar por 1000, você vai ficar aqui 2 vezes, por exemplo, vou fazer o de 1000, que eu já fiquei aqui 2 vezes 1000, tá? 2 vezes 1000, tá aqui 0 e 0. Quando você vai multiplicar por 1000, gente, é bem simples, você vai multiplicar os números, tá? E vai esquecer os zeros por enquanto. Eu vou ficar 2 vezes 1000, 2 vezes 1, 2, tá? E aí eu vou repetir a quantidade de zeros que eu tenho, tá? Se aqui tiver zero desse lado também, gente, é a mesma forma, só que você vai repetir aqui na frente todos os zeros, tá? E aí repete o 2 e eu tenho 3 zeros, então eu repito os 3 zeros aqui e vai ficar 2000, tá? Isso vale para se fosse aqui 200 vezes 1000, você ia pegar o 2, multiplicar da mesma forma pelo 1 e pegar todos os zeros que tinha aqui. Então serve para você multiplicar as outras, tá certo? E aí, para a gente transformar decímetro em centímetro, gente, 1 decímetro tem 10 centímetros. Então a gente vai multiplicar esse 20.000, tá? Esse 20.000 aqui a gente vai multiplicar por 10 também. Fica 20.000 vezes 10, tá? Que é a quantidade de centímetros que tem em 1 decímetro, tá bom? E a mesma forma você vai fazer, você vai multiplicar o valor que você achar aqui de centímetros, tá? O valor que você achar de centímetros, você vai multiplicar por 10, que é a quantidade de milímetro que a gente tem em 1 centímetro, tá? Então aqui, só aqui nessa primeira você vai multiplicar por 1000 e nas outras você vai multiplicar por 10, gente, tá bom? Vai multiplicando por 10 e vai preenchendo os espaços. Da mesma forma aqui embaixo, tá, gente? Só que aqui ó, a gente tem a quantidade de metros, já na segunda coluna, a gente tem a quantidade de metros, a gente tem 7.000 metros. Quanto é que a gente vai transformar esses 7.000 metros em quilômetros? Aqui você teria que dividir, né? 7.000 dividido para 1000. Mesma coisa, gente. Divide os números e repete os zeros, tá? Aliás, elimina os zeros e divide o número. No caso aqui você vai dividir 7.000 para 1000, tá? Coloca o 1000 aqui, elimina esses zeros e vai ficar 7 dividido para 1, tá bom? Moleza. A partir daqui você tem que multiplicar de novo, ó. Você vai multiplicar, nós temos 7.000 metros, tá? É porque é o seguinte, gente, ó. Essa tabelinha aqui é muito importante vocês verem o vídeo também do link, tá? Sempre que você for transformar essas unidades de comprimento, quando você for da direita para a esquerda, no caso aqui da segunda coluna, a gente tem a quantidade de metro e a gente vai transformar em quilômetro. Ou seja, a gente está saindo daqui da direita para a esquerda. Sempre que você for da direita para a esquerda, você vai dividindo, tá? Se for transformar o número da direita para a esquerda aqui nessa tabela, você vai dividindo. Se você for da esquerda para a direita, você vai multiplicando. Então a gente vai transformar metro em quilômetros, a gente está voltando, né? A gente está saindo da direita, que é 1 metro, e vai para a esquerda. A gente está fazendo isso, está fazendo essa transformação, né? Saindo da direita para a esquerda. Então a gente dividiu. Quando a gente vai transformar metros em decímetros, a gente está saindo da direita, da esquerda para a direita. Então a gente vai multiplicar, tá? E fazendo essa multiplicação. Então a gente vai multiplicar 7.000 vezes 10, tá? Vai multiplicando por 10, que é a quantidade de decímetros que tem em 1 metro. E aqui da mesma forma, tá, gente? Vai multiplicando por 10 e por 10. Aliás, aqui 1 milímetro a gente já tem, tá? Ok, gente? É isso. Aqui você pode fazer isso de duas formas, né? Você vai ter a quantidade aqui de decímetros, você pode multiplicar por 10, tá? Mas aí você já tem a quantidade de milímetros aqui também, você pode dividir também, tá? Mas aqui eu acho que é mais fácil. Então, gente, é isso. Você vai preenchendo esses espaços aqui de acordo com os números, ó. Essa terceira fila a gente só tem em centímetros, tá? Então a gente tem que achar em decímetros, a gente tem que achar em metro e a gente tem que achar em quilômetro. Então o que é que você vai fazendo aí? Você vai dividindo tudo isso, tá? Esse caso aqui você vai dividir por 10, vai dividir por 10 e aí vai dividir por 1000, tá? E a última a gente só tem em milímetros. Então você vai fazendo essa divisão aqui também, ó, dividindo, 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 dividindo por 10, por 10, por 10 e por 1000, certo, gente? Então vamos nós para segunda questão aqui.
Vamos para a segunda questão. Você vai fazer o seguinte. Uma rua tem 2 km de extensão e está sendo asfaltada na primeira semana. Aliás, ela está sendo asfaltada. Na primeira semana foram asfaltados 315 metros. Na segunda semana, 373 metros. E a obra foi concluída na terceira semana. Ou seja, se tem 2 km, são 2.000 metros, corretos? Então vamos nós. Na primeira e na segunda semana foram asfaltados mais de 1 km ou menos de 1 km. Simples, gente. Isso aqui é uma adição simples. Ó. Você vai somar esse valor de metros com esse valor de metros para saber quantos metros tem, tá? Se tiver dado menos de 1.000 metros, então é menos de 1 km. Se der mais de 1.000 metros, deu mais de 1 km, tá? Então é só isso. Soma e vê quanto que deu. Menos de 1.000, então deu menos de 1 km. Mais de 1.000 metros, mais de 1 km. Já que 1 km tem 1.000 metros, né? Quantos metros da rua foram asfaltados na terceira semana? Ó, se a rua, no total da rua, são 2.000 quilômetros, aliás, 2.000 metros, né, que é 2 quilômetros, na primeira semana 315, na segunda semana 373, você já tem a resposta aqui de quanto foi asfaltado nas 2 semanas, que você já vai ter realizado essa conta aqui. Então você vai pegar o valor que você achou dessa soma que você fez aqui na A e vai fazer uma subtração, né? Você vai pegar 2.000 metros, que é a quantidade de quilômetros, e vai diminuir pela quantidade de metros que já foram asfaltados. A diferença que der, gente, foi a quantidade de metros que foram feitos na terceira semana, já que foi concluída, né? Tá aqui dizendo que na terceira semana foi concluída. Então quer dizer que eles fizeram essa quantidade na primeira, essa quantidade na segunda e terminaram na terceira. Então na terceira semana eles fizeram o restante, fizeram tudo. Então para você saber quanto eles fizeram na terceira, pega o valor da A, que você já tem, né, que é a soma desses 373 mais 315, e diminui por 2.000 metros, que é a quantidade de quilômetros, tá? Ou melhor dizendo, diminui 2.000 metros por a quantidade aqui, tá? Para ficar mais exato. Valor maior em cima, menor embaixo, tá bom? E aí você vai encontrar a diferença, tá certo, gente? Que é a quantidade que eles fizeram. Ok. Na aula ao vivo, mais dúvidas a gente tira. É isso, tchau, até o próximo vídeo.